Olá pessoal, estamos de volta às nossas aulas de Física do ensino médio, ok? Na última aula nós apresentamos uma atividade, hoje nós vamos apresentar a correção da atividade e acrescentar mais um pouco do conteúdo, ok? Então vamos lá, lembrando que nós estamos estudando cinemática, né? Os conceitos fundamentais da cinemática, e lembrando também que cinemática é a parte da mecânica que tem por objeto de estudo o movimento dos corpos e suas trajetórias. Então, cinemática estuda o movimento dos corpos em função das grandezas físicas de posicionamento, velocidade, aceleração e tempo de deslocamento, desconsiderando-se os agentes que produzem ou mantêm ou modificam o movimento. Então, a gente não estuda as causas do movimento, estuda apenas as suas trajetórias, velocidade, aceleração e essas coisas aqui. Eu já havia perguntado na semana anterior o seguinte: ao falarmos do movimento e do repouso no estudo de física, que outro conceito tem que obrigatoriamente estar presente, no caso, o ponto de referência ou referencial? Essa pergunta eu já havia respondido em outra oportunidade. Segunda pergunta: como pode um mesmo objeto, corpo ou móvel, ser às vezes considerado um corpo extenso e em outras situações ser considerado um ponto material? Eu também já expliquei numa outra aula que o objeto, para ser considerado um corpo extenso ou um ponto material, vai depender de como o que ele estará sendo comparado. Quando sua dimensão puder ser desprezada, é ponto material. Quando não puder ser, será considerado corpo extenso. E a terceira questão, que é a questão da semana anterior, porque essas duas aqui a gente já tinha discutido. A terceira questão, que é a trajetória, né? Eu costumo dizer que trajetória é o rastro que o corpo deixa, né? Mas na verdade, com a resposta de física, é o conjunto formado por todas as posições ocupadas por um móvel durante seu movimento, tendo em vista determinado referencial. Considerando que assim, todas as posições ocupadas todos os pontos por onde o corpo passou, né? Então, por isso que eu chamo isso de rastro. Então, é um conjunto formado por todas as posições ocupadas. Na questão 4, perguntava o que é espaço. E a resposta é o valor algébrico da distância medida na trajetória. Então, espaço aqui no sentido de ser uma distância, né? De ser a medida da distância na trajetória entre a posição do móvel e a origem dos espaços, ok? Então, é a distância da origem até a nova posição do móvel. Isso em função do tempo, né? À medida que o tempo passa, o corpo que está em movimento vai modificando essa distância. Então, o espaço é o valor dessa distância, que é representado pela letra S, né? 5. O que é movimento? Nós já conversamos sobre isso, ok? É o fenômeno físico no qual um móvel muda de posição com o passar do tempo em relação a um referencial adotado, ok? Então, de novo, é um fenômeno físico que muda de posição com o passar do tempo em relação a um referencial. Então, o que é que não pode deixar de ser considerado aqui? Posição, o tempo e o referencial. O que é repouso? É o inverso do movimento. É o fenômeno físico na qual um móvel mantém a mesma posição, ou seja, a mesma distância no decorrer do tempo em relação a um determinado referencial. O tempo passou e a posição de um corpo em relação a um determinado referencial continua a mesma, então a gente pode dizer que aquele corpo está em repouso. Então, basicamente era isso. A grande maioria das respostas que eu recebi estava de acordo com o que eu estou apresentando aqui, algumas com outras frases, mas com o mesmo sentido, com outras palavras, mas o importante é a ideia geral das respostas, que tem que ser a mesma, e a grande maioria das pessoas que me mandaram respostas estavam corretas. Um outro conceito que não foi colocado como pergunta, mas que eu estou apresentando para vocês, é o sentido, né? Porque quando a gente fala de movimento, a gente tem que falar de sentido. O sentido, dado um trajeto e tendo sido adotado nele uma orientação, um móvel pode movimentar-se em dois sentidos, ou aproximando-se do ponto de origem, ou afastando-se
dele, né? Vou trago um exemplo aqui para vocês, né? Isso aqui. Então, digamos que aqui é o ponto de origem, ponto zero. O sentido é da esquerda para a direita, tá bom? Então, se um corpo está aqui, ele pode vir para cá, né? Em sentido contrário, e pode vir aqui no sentido, no mesmo sentido. Então, sentido é um esquema que é adotado pela orientação do móvel, né? Ele pode ser movimentado nesses dois sentidos. Um outro conceito importante, deslocamento escalar. O que é o deslocamento escalar? É a mudança de posição de um móvel sob certa trajetória, caracterizado pela variação do espaço. Então, só tem deslocamento escalar se tiver variação de espaço. Lembrando que espaço é a medida de distância, ok? E aí o deslocamento escalar tem aqui uma formulazinha, né, para medir ou para calcular o deslocamento escalar. E variação de posição ou deslocamento escalar é igual a posição final menos a posição inicial, ok? Então aqui, ó, ds, né, o ΔS, deslocamento escalar, o S1, posição final, S0, posição inicial. Então, vocês vão se acostumando, ΔS, deslocamento escalar ou variação de posição. S, sempre posição, S1, posição final, S0, posição inicial. Temos também outro conceito importante, que é a distância percorrida, que é a soma de todos os módulos do deslocamento. E aqui a gente vai ver que vai ter casos que distância percorrida é igual a deslocamento escalar. Vai ter casos que distância percorrida é diferente de deslocamento escalar. Quando é que é igual, quando é que é diferente? Se houver mudança de sentido, a distância percorrida é diferente do deslocamento escalar. Se não houver mudança de sentido, eles são iguais, ok? Então vamos ver aqui voltar aqui, né? Se eu sair do ponto A para o ponto C, se o corpo sai do ponto A para o ponto C e se um outro corpo sai do ponto A para o ponto B, então nós temos aqui sentidos diferentes. Se o corpo sai do A para o C e o outro sai do B para o C, ele tem o mesmo sentido. Então vejamos aqui um exemplo, ok? Um veículo de carga, prestem bem atenção, ele sai do quilômetro 28 de uma rodovia e deve ir até o quilômetro 239. Ele sai do 28 e deve ir até o 239. No caminho, o motorista para no posto de combustível no quilômetro 135. E aí ele volta à lanchonete do quilômetro 133. E depois ele segue até o final do destino. Ou seja, ele sai do 28, vai até o 135, volta até o 133 e depois ele vai para o 239 novamente. O que é que dá para perceber aqui? Que ele não foi o tempo todo no mesmo sentido. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que o deslocamento escalar vai ser igual à distância percorrida, porque teve um trecho que andou em sentido contrário. As variáveis são as seguintes: S indica posição, ΔS indica a diferença entre S1 e S0, posição final e posição inicial, e D indica quanto o móvel percorreu efetivamente, ou seja, o D indica a distância percorrida. Deslocamento total. Qual foi o deslocamento total? Do 28 até 135, até 133, até 239? Não. O deslocamento total é de onde ele estava para onde ele chegou. Então, de 239 menos 28, que dá 211. Deslocamento total é a diferença de onde ele estava para onde ele chegou. No caso, 211 km. Agora, deslocamentos espaciais. Primeiro, ele foi do 28 até o 135. Então, dá 107. Depois, ele foi do 135 até o 133. 2. Por que ele está negativo? Porque ele está no sentido contrário. Depois ele foi do 133 ao 239, 106. Então, no total, é 107 mais 2 mais 106, né, que dá um total de 211 quilômetros, ok? Então, isso